Boa noite, Camila. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Me ouve e me vê bem? Sim, e você? Também, ó, tá ótimo. Vamos esperar, tá? Hoje o nosso bate-papo é sobre análises agrolaboratoriais, com a equipe técnica da Agronômica de Porto Alegre? Isso. De Porto Alegre. Vamos lá. Vamos ver agora. Carol. Olá, boa noite. Boa noite, Caroline. Tudo bem? Tudo bem? Tá faltando a Camila, né? A A Rita, acho Rita. que ela deve pedir para entrar em seguidinho. Ah, não, já tá aí. Ah, isso. Tudo certo? Boa noite, então. Boa noite. O que aconteceu com a... Parece... Saiu a imagem da Rita ali, né? Não sei se caiu. Já, Apareceu. já retornei. Então, Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos arrumar aqui. Então, agora oficialmente, né? Boa noite, Brasil. Boa noite à equipe técnica aqui da Agronômica, tá? É um prazer estar falando com vocês, né? E sejam bem-vindas, tá? Quiser falar, se apresentar, viu, Carolina? Pode ficar à vontade. Muito obrigada, Nestor, né, pela oportunidade aí de bater esse papo contigo e com os teus seguidores. A gente sabe que é um canal seleto aí de informações para o agro, né? Então, eu sou a Caroline Vespe Guterres e estou como gerente técnica no Agronômica. Eu venho de uma trajetória aí de 10 anos trabalhando na pesquisa como fitopatologista e agora, há cerca de um ano e meio, então, estou no Agronômica. Vou esperar as meninas se apresentarem também e depois a gente fala um pouquinho também, né, o que o Agronômica faz, qual é o nosso negócio. Isso, perfeito. Pode falar então, Rita. Boa noite, gostaria primeiro de agradecer o convite, professor. Eu sou a Rita, eu trabalho há 8 anos no Laboratório Agronômica e eu sou bióloga, fiz meu doutorado na área de controle biológico e ando percorrendo essa área, né, desde então. E agora estou como coordenadora técnica do Laboratório de Controle Biológico do Agronômico. Camila. boa noite, Nestor. Obrigada pelo convite, estar participando aqui desse momento com vocês essa noite. Eu também sou engenheira agrônoma, fiz o meu mestrado e doutorado na parte de fitopatologia em fungos. E tem 8 anos também que eu trabalho no laboratório agronômica e ano passado que a gente estruturou um setor de pesquisa e desenvolvimento, né, e inovação para estar, vamos dizer assim, prestando serviços com alto potencial para estar levando para o mercado assim soluções tecnológicas para a agricultura. Ótimo, perfeito. Tá? Queria registrar a presença aqui na sala do professor Rogério Coimbra, que é uma referência em termos de experiência a nível Brasil. Obrigado, professor, pela presença. Tá? Camila, você pode estar complementando aí todo o trabalho da agronômica? A Carol vai Perdão, Carolina. complementar. Então, falando um pouquinho, né, do nosso trabalho e às vezes quando a gente fala em laboratório, muitas vezes para o produtor ou no campo, a noção do laboratório parece que ele está um pouco longe e um pouco dissociado ali do campo, do manejo, né, em si. Mas nós do Agronômica temos cada vez mais buscado estar próximos do produtor, né, então para o pessoal entender um pouquinho como que funciona o nosso serviço. O Agronômica ele é um laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura para análises de diagnóstico fitossanitário, tá? Então, todo o material de origem vegetal que vai entrar ou sair do país, ele precisa passar por uma análise, né? Para atestar que esse material está livre de pragas, tanto que possam entrar no país, né, pragas quarentenárias, ou pragas que não existam em outros países, no caso de quando a gente exporta, né, produtos agrícolas para outros países.
Então, a gente tem esse credenciamento junto ao Ministério para fazer essa análise, né, e atestar, então, que o material está livre de pragas, tanto no trâmite de importação ou exportação de produtos vegetais. Só que, além disso, tá, e esse é um papel extremamente importante pensando em segurança alimentar, né, Nestor? Porque o laboratório, na verdade, tem uma responsabilidade muito grande em relação a tudo que detecta, porque ajudamos, né, a proteger o país também de que entrem novas pragas aqui no nosso país. Mas, além desse trabalho, então, regulado, né, e junto ao Ministério da Agricultura, a gente também atende muito o mercado nacional. E estamos buscando, principalmente agora nos últimos anos, atingir esse mercado nacional através de vários serviços. Então, a gente tem laboratórios tanto de micologia, né, atendendo a parte de fungos, de bacteriologia, atendendo a parte ali de bactérias, de nematologia com nematóides, virologia, biologia molecular. Temos o laboratório, então, de controle biológico, né, que fica sob a responsabilidade da Rita. A gente também faz análises de insetos, né, insetos e ácaros. Realizamos também a detecção de sementes de invasoras. Então, isso, nesses trâmites de importação e exportação, né, geralmente, um dos requisitos fitossanitários é detectar a presença de sementes invasoras. Então, a gente também consegue fazer essas análises. E temos também, né, um setor que é coordenado pela Camila de pesquisa e desenvolvimento, porque o laboratório ele está sempre preocupado em trazer novas tecnologias, né, e principalmente tecnologias que sejam aplicáveis para o produtor rural. Então, até aqui no decorrer da nossa conversa, depois a gente vai inserindo alguns exemplos de análises que a gente faz. Mas pensando em termos de diagnóstico fitossanitário, a gente atende tanto esse mercado exportação e importação, mas atendemos também produtores, né, que tenham interesse, então, de enviar o material para diagnosticar qual é o problema, seja numa análise de sementes, uma patologia de sementes, ou a diagnose de determinada doença, ou identificação de um inseto, né, ou identificação e quantificação de nematóides. Mas também temos outros serviços dentro do controle biológico, por exemplo, de identidade, concentração, pureza, depois a Rita vai falar um pouquinho mais sobre isso, compatibilidade entre agentes químicos e biológicos, né, ou biológicos com biológicos. Temos também o serviço de ensaios de eficácia agronômica, onde a gente tem trabalhado tanto produtos biológicos ou químicos para controle de doenças das principais culturas, também nematóides, né, insetos, enfim, nessa área de eficácia aí com bastante possibilidades de ensaios. Temos ainda uma coleção de agentes biológicos, né, então muitas vezes as instituições de pesquisa ou mesmo as empresas obtentoras aí de cultivares ou de híbridos de milho, ou cultivares de soja, trigo, enfim, elas têm interesse de adquirir um isolado, né, de um fungo, por exemplo, para conduzir uma pesquisa, testar em casa de vegetação ou em condições controladas se determinado genótipo é resistente ou suscetível, ou até testar a eficácia de um produto. Então, a gente também faz a venda de isolados, né? E tanto benéficos quanto patogênicos. Então, benéficos pensando ali em bacilos, né, outros agentes ali, tricoderma, enfim. E a parte de treinamentos e consultoria. Até as meninas me ajudem aí se eu esqueci alguma coisa nesse resumão aí das nossas atividades, né? Mas depois até acho que é legal a gente trazer alguns exemplos práticos, né? Trazendo aí bem para a realidade do campo, no que a gente vem auxiliando. Por exemplo, com as análises de crescimento, né? Perfeito. E no caso de produto químico, por exemplo, algum defensivo, aí vocês não fazem análise, não? De concentração? Não, do produto químico não. A gente tem um laboratório parceiro também aqui em Porto Alegre, até para que vocês entendam, né? O Agronômica, ele tem 16 anos e no ano passado a gente foi adquirido por um grupo suíço, uma empresa suíça que se chama Cotecna. Então, nós temos a nossa sede em Porto Alegre. A gente tem uma filial em Foz do Iguaçu, no Paraná,
onde capta principalmente ali demanda, né, da tríplice fronteira ali do Porto Seco, focando em análise principalmente de insetos. E agora com depois que a gente foi adquirido então pela Cotecna, que tem unidades em em vários lugares, em vários estados do país, a gente também consegue ter uma capilaridade maior, pensando principalmente em coleta de amostras. Então, o que a gente tem organizado hoje é coleta de material também em Foz do Iguaçu e a possibilidade de coleta de material também em Rondonópolis e daqui a pouco talvez até outros pontos do país para direcionar para cá. Mas nós temos um laboratório parceiro em Porto Alegre que faz análise também desses defensivos químicos aí, né? Correto, né? Correto. Mas no caso de biológicos, vocês fazem, né? Sim, biológicos sim. Até a Rita pode comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Os tipos de análise aí que a gente faz. Correto. Porque aqui em Goiás, por exemplo, aqui na nossa região, em Jataí, né, cresceu muito o uso de biológico, né? Aí tanto o pessoal tem adquirido, né, via empresas já fornecedoras, né, ou então tem muitas empresas também aqui on-farm. Aqui tem uma empresa grande que era do Sul, que migrou aqui para Jataí, entendeu? E tem diversos produtores, né, que produzem também on-farm. Exato. A Carol acho que fez um bom compilado ali, né, um resumo das atividades, né, das análises que o agronômico faz. Mas tocando diretamente em produto biológico, a gente vê essa crescente que é essa área, né? Por exemplo, em 2000 a gente só tinha 2 produtos registrados. Hoje em dia a gente está quase chegando a 500 produtos registrados no país. E em virtude disso, desde o ano passado, faz um ano e pouco, o agronômico encontrou um setor específico, como a Carol comentou, um setor específico para análise de produtos biológicos. Então, nós damos carro-chefe dentro do controle biológico. A gente faz análise de identidade, pureza e concentração. E por que isso é importante, né? Saber o que o produtor está aplicando na concentração que está indicada no rótulo e somente aquele organismo. Né? E como tínhamos comentado, né, depois da mudança da lei dos orgânicos, né, veio a possibilidade da produção na própria fazenda, os produtos on-farm. Então, no agronômica, além desses produtos comerciais, a gente também faz análise de produtos on-farm. Então, esses produtos, além desses 3 parâmetros, a gente faz alguns outros testes, né? A gente faz testes de compatibilidade, como a Carol comentou, que é a importância de saber, na hora de aplicar, se eu posso aplicar com determinados organismos, se eu posso misturar esses organismos com químicos, com quais químicos. Então, esses testes de compatibilidade a gente também tem realizado no laboratório. Rita, está dando um pouco de eco. Se você acha que precisa aproximar um pouco mais do do celular, acho que estava ficando melhor. Aproximar? Para mim, melhorou. Não sei se estava dando eco para vocês. Tá melhor? Melhorou. Está mais próximo que agora. Melhorou. Tá bom? Então, Rita, aí no caso, por exemplo, esse teste de incompatibilidade por exemplo, misturar os biológicos com químico, né? É isso? Exatamente. Mas não só os biológicos com químicos, entre os biológicos também. Às vezes tem alguns produtos que tem feitos testes que não é o ideal, né, a aplicação conjunta. Então, a gente também faz testes entre os produtos biológicos para ver se eles são compatíveis ou não. Correto. No caso, o Bovéria, normalmente, às vezes a formulação é um pouco mais complicada. Tem algum problema? Tem muita variação entre produtos do Bovéria? Desculpa, cortou. Tem algum... Porque a gente trabalha com algumas marcas, né? Entendeu? E Bovéria, porque às vezes o produtor tem um pouco mais de dificuldade aqui em estar misturando com outros produtos. Existe alguma formulação assim que é melhor? Na verdade, a gente observa, Nestor, que existe
é bastante importante essa questão de formulação, como tu comentaste. Para algumas situações, dependendo do agente biológico, pode haver compatibilidade, mas dependendo do que se tem nessa formulação do produto, né, às vezes mesmo na combinação de um biológico com um biológico, dependendo do que tem na formulação, ele pode afetar, sim, a questão de compatibilidade. Outro ponto que a gente tem visto bastante em relação ao tratamento de sementes, né? Hoje o produtor tem usado diversos produtos ali na mistura, inclusive alguns, né, pensando ali na questão nutricional, não só químicos, fungicida ou inseticida, e muitas vezes, né, nessa mistura, sem conhecer se há uma compatibilidade, pode estar prejudicando a função do biológico. Correto. Aqui o pessoal usa muito pulverizador no suco de linha. Aí também o pessoal utiliza. Sabe aqueles tanques que são acoplados às plantadeiras? Sim, sim. Até não é mais comum até no próprio TS, mas também se utiliza no suco. Também ocorre a utilização aqui. Certo. E às vezes vai depender, às vezes, do produto, né? Da formulação do produto. Principalmente da formulação. A gente vê que a formulação tem um impacto bastante grande, inclusive, né, pensando em concentração, né, Rita, de produto. Em relação à formulação, a vida de prateleira, né, desses produtos, a gente vê que tem muita variabilidade. E só alguns números, né, Nestor, de 2021, desses produtos que a gente analisou em torno de 154, quando a gente teve só um laboratório específico, né, para isso dentro do agronômico. Quase 28% ficaram abaixo da concentração. Então, ele está comentando, depende muito do organismo e depende muito da formulação, principalmente da formulação. E outros fatores também são importantes, Nestor, que a gente vê que, às vezes, abaixo essa concentração é a forma de transporte desses produtos. Por quê? Temperaturas acima de 30 podem ser deletérias para a maioria dos organismos. Então, esse transporte também pode afetar a concentração dos produtos. E, em relação à identidade, 18% dos produtos não confirmou ou não tinha uma das espécies. A gente recebe também bastante produtos com mistura ou não tinha uma das espécies. E 11% apresentaram problemas de contaminação. E, às vezes, a gente vê até dessas contaminações que o organismo que está ali está competindo, formando halos, né, com o organismo-alvo. Então, a importância, né, de fazer essas análises para se ter a garantia, né, de aplicação da concentração, da identidade, e só ter aquele organismo, né, que está descrito no rótulo. Tá. No caso dos produtos on-farm, a contaminação é maior, ou Rita? Nestor, é maior, mas a gente não tem recebido tantos produtos on-farm. O que a gente observa mais também, né, tem contaminação, sim, né, é um pouco maior, mas principalmente a concentração, porque esses produtos não são formulados. Então, até para se manter, é mais complicado esses produtos. Então, concentração, geralmente, é bem baixa desses produtos. A gente já teve produtos on-farm que tinha 0, que não tinha o organismo, né, descrito. Então... Ou que tem muitos contaminantes, né, Rita? Exatamente. Ou que tem vários, tem bastante contaminantes. Comparado, né, com produtos comerciais, né, respondendo a pergunta, sim, a gente tem muito mais contaminantes e menor concentração, né? Correto. Quer ver, a primeira geração, acho que de biológico, né, grande parte dos produtos que estão no mercado, o tempo de validade praticamente é de uma safra, né? Mas está vindo uma outra geração de produtos agora mais modernos, né? Que estão falando que a duração é só maior. Procede isso, né, Rita? Sim, a gente tem analisado alguns produtos, a gente está fazendo bastante testes também de durabilidade, né? De prateleira desses produtos. Alguns que a gente tem observado não consegue, né, chegar na validade descrita. Tem alguns aí com 2 anos.
mas não é uma regra. Tem produtos que sim, né, que se mantêm por mais tempo, mas também tem produtos, até Tricoderma, a gente tem analisado alguns produtos com descrição de maior durabilidade e que eles estão tendo uma queda que não se mantém a concentração indicada. Correto. Até tem algumas empresas, Nestor, que já formulam, isso é bem interessante, né, Rita? Tem algumas empresas que já formulam uma concentração bem maior do que diz ali no rótulo, justamente contando, né, porque é um produto biológico e certamente ali vai depender das condições de transporte, de armazenamento. Então, a formulação já acaba sendo numa concentração bem maior do que tem a garantia na bula. Correto. Tem empresas que formulam com 2 logs acima, porque é normal se ter, né? A gente está tratando de um organismo vivo, né? A gente não pode tratar como uma molécula química, né? Então, se tem, né, essa baixa, então é bem importante também, no momento da formulação, né, se tem uma formulação acima, né, o elaborado do depois que foi registrado no rótulo, porque se tem essa perda normal do organismo. Correto, tá? E Camila, em relação às pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, qual que seria o trabalho? Então, hoje das pesquisas que a gente está, vamos dizer assim, com o lançamento, é a multiplex de PCR em tempo real para detecção dos agentes do complexo do enfesamento do milho. Certo. Então, o vírus da risca, o fitoplasma e o espiroplasma, que eles ainda continuam, né, causando problema nas safras, causando perdas na produção e as empresas, né, têm trabalhado para tentar conseguir híbridos mais tolerantes para posicionar. E aí, pensando nisso, o setor desenvolveu essa técnica, que ela vamos dizer assim, ela possibilita também quantificar esses agentes de uma forma assim, proporcional na planta. Então, é uma parte que a gente ainda está em desenvolvimento, né, vamos dizer, nesse projeto, mas o que é interessante é que ela tem aplicabilidade tanto para a folha, né, para híbridos ou linhagens, e também para cigarrinha, para verificar se ela é infectiva, se ela pode estar, vamos dizer assim, o quanto que se ela tem a presença de quais desses 3 agentes, para impedir, né, até mesmo por uma estratégia de manejo para o produtor, para ela não estar disseminando, vamos dizer assim, esses agentes de um campo para outro. Ou também uma outra aplicabilidade da técnica poderia fazer, por exemplo, levantamento de quantas por região ou por híbrido, quais que tem mais quais agentes que está relacionado em determinados, vamos dizer, se tem mais em Goiás, ou no Paraná, ou aqui no Rio Grande do Sul. E até a gente vem recebendo amostras, né, no laboratório, e a gente fez um levantamento, né, de quantas amostras e a porcentagem, porque aí tem como dizer se aquele híbrido, se ele tem uma infecção só pelo vírus da risca, ou se ele pode estar infectado com o vírus da risca mais o fitoplasma, ou uma infecção tripla, né, mista também. Tudo isso a técnica permite ter esses resultados. E aí uma linha, vamos dizer assim, da pesquisa está no cenário do milho, e outro seria que nós temos contribuído com as análises para as anomalias das vagens, quebramento da haste. Está um problema, né, desde a safra de 2019 e 2020, começou no Mato Grosso. Aí no sul também tem anomalia das vagens? Por enquanto, não. Não temos relatos. Vocês receberam mais amostra então do Mato Grosso? Recebemos, acho que mais de Paraná também, tem algumas de Goiás, mas por enquanto, como não tem vamos dizer assim, uma elucidação do problema, está trabalhando com várias hipóteses, né? Nós temos auxiliado, vamos dizer assim, no quesito de verificar se há a presença de determinados fungos ou que pode estar associada ao problema. Porque tem especulações de que há fungos já sendo relatados também. Tem várias linhas, né, de pesquisa.
mas a gente está contribuindo, vamos dizer assim, para essa problemática, identificando os fungos que têm associado macrofomina, o complexo de aporte Phomopsis, também a Rhizoctonia, Cercospora, os coletótricos também, várias espécies de coletótrico têm aparecido associada ao problema, e até para compartilhar aqui com o pessoal, o ano passado a gente recebeu 156 amostras de plantas de soja. E dentro delas tinha tanto planta, vagem e semente, e a gente conseguiu detectar 55% de uma espécie, que é a de aporte Ucre, depois 38% que é a de aporte longícola, ou Phomopsis longícola também, 6% de caulívora e 1% de aspalate. Então... grande parte, então tudo, maioria fungo de solo? A de aporte não é muito fungo, é o cancro da haste, né? Que causa o de solo, que às vezes tem associação aparecido mais na haste, seria fusário também, e macrofomina. E a Rhizoctonia talvez também aparece ali na haste, mas basicamente esses três. O coletótrico vai mais para o resto cultural, né? Mas ele não fica necessariamente no solo, mas em resto cultural. Ele tem mais associação, vamos dizer assim, nas vagens e na haste. E são esses. E a Cercospora mais associado à vagem ali, às sementes, né, também. O que vale lembrar é que todos esses fungos que a gente mencionou são transmitidos pela semente também. Tá. E no caso da Cercospora, você fala Cercospora quicute? São várias espécies que estão associadas, né? Por enquanto, não se tem um relato de uma espécie específica, mas hoje já tem, vamos dizer assim, causando problema em soja, a Cercospora quicute, temos a Cigesbeck, temos a Flagellaris, a Nicotiane, tem até várias, até umas que tem mais relato, vamos dizer, nos Estados Unidos, causando problema, mas que também já foram encontradas no Brasil. Então, você sabe se, por exemplo, né, aumentando o número de aplicações de fungicida, tem diminuído essa anomalia? Não sei te dizer essa informação. Na verdade, o que a gente vê de resultados de outros pesquisadores, né? A gente, como não... A nossa área experimental fica aqui no Rio Grande do Sul, então a gente não tem conduzido ensaios de eficácia com foco na anomalia. Mas a gente tem visto resultados de outros pesquisadores aí em diversas regiões do Brasil, mostrando, sim, uma certa associação, né? É um problema que, como a Camila comentou, ainda não tem uma causa definida, talvez seja uma associação aí de diversos fatores, né, combinando condição ambiental, característica aí de cultivares, a parte genética, e também a presença de fungos, né, de agentes patogênicos. A gente também não está dizendo que o problema são todos esses agentes aí que a Camila citou, né, o que a gente tem evidenciado? Como a gente realiza essas análises para grande parte das instituições que têm trabalhado com isso, né, instituições de pesquisa que têm buscado isso, mesmo para produtores, né, isso é interessante também, porque faz até um complemento em relação ao que a gente comentou da Rita. Por que a gente acaba recebendo menos amostras de produtos on-farm? Porque geralmente as amostras que a gente recebe de produtos para análise, elas vêm de empresas, né? Elas não vêm do produtor. E eu acho que isso até é uma cultura que a gente tem que fomentar no produtor, que o produtor busque também, né, conhecer os produtos que está trabalhando. E em relação ali à anomalia das vagens e a quebra da haste, a gente também recebe amostras de produtores. Isso é bem interessante, até porque o problema é bem impactante, né? E aí a gente tem visto, como a Camila comentou, uma frequente associação de diversos fungos, tá? Sempre tem o problema. Eles são a causa ou a consequência, ainda não se chegou exatamente a uma conclusão. Mas o que a gente sabe é que, em grande parte das amostras, existe a associação desses fungos, principalmente de algumas espécies, né? E até detectando, aí vocês podem também, né, se perguntar
Mas qual que é o diferencial do agronômica? Porque várias empresas fazem a identificação de fungos ou mesmo dos agentes de enfesamento. E justamente por isso que a gente tem esse setor de pesquisa e desenvolvimento, porque em relação a essas espécies de fungo, a gente consegue identificar não só morfologicamente, ali através do aspecto, né, na colônia, do meio de cultura, mas de forma molecular. Então, a gente tem primers, né, e sondas desenhadas no próprio laboratório, pelo nosso pessoal da pesquisa, específicas para esses agentes, né, para esses fungos, e também temos a possibilidade de fazer sequenciamento ou filogenia nos casos onde a gente não tem a presença do primer no próprio laboratório. Correto. Chegou a ter umas perguntas aí, não sei se vocês viram, Rita principalmente. Você chegou a ver, não? Eu vi sim, Nestor, em relação à população e ao tempo, né, de armazenamento. O que a gente tem visto, a gente até tem feito um outro trabalho aqui, de recuperação ao longo do tempo em sementes, ou do organismo, somente do organismo, né, aplicado na semente, ou que o cliente solicita com algum adjuvante, com outro produto. A gente observa uma queda de 1 a 2 logs ao longo do tempo. A gente já fez análise até 30 dias, 60 dias, e tem isso para produtos aplicados em sementes. E para a vida de prateleira de alguns produtos que a gente tem avaliado, você está aqui, por exemplo, bacilos, né, em pó, ele tem se mantido durante, ainda continua ali o trabalho, né, tem se mantido durante 6 meses ainda na mesma concentração. Então, não tem, depende da formulação, né, a gente tinha comentado antes, e depende do organismo. Mas aqui, citando alguns casos, né, que a gente faz a aplicação em semente, a gente vê uma queda de 1 log ao longo de 1 mês. Às vezes a gente faz logo após, a gente faz a recuperação logo após a aplicação, né, o tratamento da semente, e com 15 dias e com 30 dias. Então, tem uma queda mais ou menos de 1 a 2 logs, dependendo do organismo. Correto. Tá. Quando se fala em análise aí de enfesamento, né, aí, no caso, o pessoal leva o quê? A plantas? A gente recebe tanto a folha, né, quanto o inseto, a cigarrinha. A cigarrinha também. Isso. E o que eu ia complementar com relação às anomalias e até mesmo o setor de pesquisa, hoje a gente oferece, vamos dizer assim, as ferramentas para melhorar a análise, como uma prestação de serviço. Hoje a gente só indica o problema, o laboratório não faz, por enquanto, a consultoria. Então, a gente só emite, vamos dizer, que tem a presença dos fungos e tal, e a interpretação é por conta do interessado. Até porque a gente só faz a análise laboratorial. Todo o contexto do campo, da questão do manejo, vai ser de acordo com que o pessoal vai utilizar a aplicabilidade ali do laudo. E do enfesamento também, que a gente também já recebeu como também. Mas hoje, o carro-chefe, vamos dizer assim, para melhor detecção seriam as folhas e também o inseto. Correto. O que vai determinar, por exemplo, o que é fitoplasma, espiroplasma, o que é? Você sabe o que pode determinar isso? Na verdade, provavelmente, tem 2 fatores, né? O que a gente tem observado, e aí a Camila, que tem acompanhado mais de perto, vai poder complementar. Até a Camila falou ali, né, multiplex. O que é a tal da multiplex? Antes a gente fazia, até a metade do ano passado, a gente fazia análise. Então, todos esses levantamentos quase que vocês têm visto aí, às vezes as empresas divulgar, né, levantamento de presença de agentes do complexo de enfesamento em regiões do país, passam pelas nossas mãos. Até a metade do ano passado, a gente fazia uma análise separada, molecular, para cada um dos 3 agentes. Então, uma PCR para o vírus da risca, uma PCR para o fitoplasma e outra para o espiroplasma. A gente conseguiu desenvolver, então, uma análise multiplex, que é numa mesma análise, tá? A gente consegue analisar os 3 agentes.
Isso reduz o tempo da análise, mas principalmente impacta no custo, né? Porque antes a gente fazia 3 reações em separado, e hoje a gente faz apenas uma reação. E também aumenta a sensibilidade dessa detecção, porque a gente trabalha com o PCR em tempo real. Eu peço desculpas até que eu tô com a voz aqui, tô com essa função de ar-condicionado, liga e desliga, acabou estragando. Mas depende muito, respondendo a sua pergunta, né? Se a cigarrinha ela vai estar infectada por qual dos agentes. Então, por isso que a gente faz a análise da cigarrinha também, isso é importante. Então, às vezes, na cigarrinha, é mais difícil a gente observar a infecção tripla. Mas na planta, embora também não seja tão comum, né, a infecção tripla pelos 3 agentes ao mesmo tempo é mais comum do que encontrar na cigarrinha. Por quê? Porque provavelmente a planta, né, quando ela tem a infecção dupla, que seja 2 agentes, espiroplasma mais fitoplasma ou fitoplasma mais o vírus, provavelmente é porque é mais de uma cigarrinha infectada com diferentes agentes, né, acabou entrando em contato com essa planta. Então, a gente percebe pelas análises, pelos resultados, que é mais difícil na natureza a gente ter, embora ocorreu também, né, mas numa baixa porcentagem, aparecer uma cigarrinha infectada com os 3 agentes do enfesamento. Então, vai depender muito, né, da característica do híbrido, né, se ele é mais tolerante e ainda a pesquisa está entendendo isso, né, os programas de melhoramento estão tentando entender e buscar materiais com maior tolerância, então depende muito da característica do híbrido para ter mais ou menos, seja do fitoplasma, do espiroplasma ou do vírus da risca. Correto. No caso aí, o vírus da risca, pelo menos aqui em Goiás, é o que tem menos, aparentemente, que tem menos expressão. No Sul também ou não? No Sul ele tem aparecido bastante. Tem predominância, mas vai depender também da região e do que a Carol falou, das condições climáticas, principalmente, vamos dizer assim, do híbrido e do potencial de infecção da cigarrinha também. E a gente vê uma variação de ano para ano, né? Porque o ano passado, a gente até eu vi que alguém perguntou ali onde encontrar essas informações. Então, na página do Agronômica, do Instagram principalmente, que é a @agronômicabr, a gente tem divulgado algumas informações, né, referente a esses levantamentos, mas a gente publicou um artigo no ano passado, se eu não me engano, ou no início no ano passado, com certeza, porque a gente já está em 2023, do ano passado, na revista Cultivar, sobre o levantamento dos agentes do enfesamento dos anos de 2020 e 2021, das amostras recebidas, e na Plantio Direto, sobre o levantamento, né, Rita, de 20 e 21 dos produtos biológicos, tá? Então, quem também tiver interesse pode mandar o contato aí que a gente envia o material. E agora a gente submeteu para Cultivar, então vai sair nessa próxima edição um novo artigo sobre os enfesamentos, levando em consideração o que a gente observou no ano de 2022. E o que a gente percebe? Existe uma diferença entre os anos também e regiões. Então, no 2020 e 2021, o vírus da risca ele não era tão predominante quanto agora 2022, né? Ele apareceu muito mais nas amostras, tanto de cigarrinha quanto de milho, do que apareceu nos anos de 2020 e 2021. Então, também tem essa flutuação. Certo. Tem uma pergunta da Tatiane Lobato, né? Ela fala, boa noite. Vocês verificaram a presença de molicutes em amostras de plantas de outras espécies ou somente em milho? Nós só analisamos milho, porque o fitoplasma, aliás, para esse, no caso específico do complexo do enfesamento, as espécies são específicas. Mas para outras culturas a gente analisa também outros fitoplasmas, principalmente para oliveira e que eu estou me lembrando de cultura, acho que só. Morango também já veio, outras análises, são espécies diferentes. Pelo que deu para me entender da pergunta da Tatiana é o seguinte, né? Por exemplo, se a cigarrinha, né, pode estar, além do milho, por exemplo, no sorgo, né? Se ela pode causar algum dano também. Nós nunca analisamos sorgo.
E dando... Na verdade, nós analisamos uma amostra que veio do Paraná no ano passado e deu positiva, mas a gente pediu para, né, não sabe nem citar, enfim, qual foi a empresa que mandou, a gente pediu para reenviar material até para validar se de fato era, né, do sorgo, enfim, se seria positivo novamente, mas aí a gente não recebeu mais material. Então, a princípio, né, o que se sabe é que seria apenas no milho. Tá, correto. Outra coisa, vocês recebem também cigarrinha sem estar contaminada? Sim. Tá, E aí essa que é uma das... Como? A porcentagem. Qual é a porcentagem? Olha, até a gente liberou isso no Instagram agora nesses últimos dias. De 2022, mais da metade das amostras de plantas de milho, 55% foram positivas, tá? De milho. Mas da cigarrinha, só 25% foram positivas. E isso até é um pouco lógico, porque no milho, geralmente, quando que alguém, seja produtor ou seja empresa, vai direcionar para análise? Quando observa o sintoma no campo, né? O vírus da risca a gente já consegue observar ali a partir do vegetativo, mas principalmente ali sintomas mais do fitoplasma ou do espiroplasma é no estágio reprodutivo. E geralmente se manda para análise quando se observa o sintoma na planta, né? Então, por isso que até a maioria 55% foi positivo. Mas ainda assim a gente tem aí uma taxa alta de negativos, né? Então provavelmente também podem ser outros fatores, seja nutricional ou enfim, que muitas vezes visualmente existe uma confusão dessa diagnose. Mas da cigarrinha é natural que a maioria seja negativo, porque a coleta acaba sendo mais aleatória, né? Não tem como saber se a cigarrinha está infectiva ou não só de observar. Uma das vantagens desse nosso método multiplex é justamente conseguir identificar essa infecção ainda no estágio vegetativo da planta. E por que isso é importante e vem bem ao encontro dessa tua pergunta, né, Nestor? Se eu estou observando cigarrinha, e eu coleto, né, as cigarrinhas e eu mando para análise e essas cigarrinhas deram negativas, eu tenho ainda, claro que hoje, como não se tem ainda um nível, né, populacional, digamos, estabelecido para o controle da cigarrinha, geralmente viu a cigarrinha, aplica o inseticida. Só que a gente sabe o quanto isso aumenta o custo da produção, né? Então, se a gente fala presença e ausência, né? Quando tem a presença já aplica, né? Exato. Quando não tem a ausência, né? Aí sim, isso, mas claro, isso é recente ainda, né? Esse problema, se for ver. Mas essa vantagem de tu conseguir identificar se ela está infectiva ou não, ela te dá um pouco mais de segurança, né? Uma janela um pouco maior para te poder tomar a decisão, né? Ou eu antecipo a aplicação, porque às vezes eu estou lá no vegetativo, eu mando o material para análise, eu não estou observando o sintoma, mas eu vejo que o meu milho já está contaminado, opa, eu tenho que fazer uma aplicação aí para controlar essa cigarrinha, porque, né, no que já foi infectado, infelizmente não tenho o que fazer, mas eu vou evitar que essas cigarrinhas contaminem outras lavouras, outras plantas, ou até uma safra subsequente, aí pensando em safrinha. E pensando no próprio controle da cigarrinha, né, a vantagem quando a gente vê que ela não está infectiva é ter essa janela um pouco, né, de um pouquinho mais de ajuste ali, um jogo de cintura, principalmente quando não tem uma condição ambiental favorável para te entrar com uma aplicação de inseticida. Então, pelo menos tu fica um pouco mais tranquilo, né? Eu mandei para análise e estão negativas, mas não que não vá recomendar a aplicação, né? Mas ela vai ser mais assertiva, com certeza. Correto, tá? Tem outra pergunta também, acho que da Tatiane, qual a porcentagem de presença de molicute e vírus da risca em amostras de plantas de milho tiguera? Na verdade, o que acontece é que a gente geralmente não recebe amostras de milho tiguera, no geral, né? Geralmente ela vem mais direcionada de lavouras mesmo, né? Mas certamente ela deve até ser maior, muitas vezes, né, do que a que é encontrada nas próprias lavouras, pensando que esse milho ali está como uma fonte de sobrevivência para a própria cigarrinha, né? E que ela vai utilizar para multiplicação. E que praticamente nenhum produtor, né, chega a fazer alguma aplicação, né, visando aí, né, o controle da cigarrinha e milho tiguera, né? Não, e ele exatamente subsequente, vai ficar ali como realmente uma ponte verde, né, entre uma safra e outra.
Exatamente, tanto para a sobrevivência da cigarrinha quanto, né, dos molicutes ali e do vírus. Como fonte de Correto, inóculo, né, para a próxima safra. exatamente. Tá? Em relação à análise de estudo, vocês não fazem. Análise de, desculpa que cortou. Análise de solo, a gente faz a análise fitopatológica, né? Química não. Mas a gente faz a análise, por exemplo, dos fungos, bactérias presentes no solo, tanto patogênicos quanto os benéficos. Então, presença de tricoderma e nematóides também. Ah, tá. Correto. Aí, em relação ao nematóide, a nossa região aqui tem uma pressão muito forte de nematóide, tá? Aí a região de vocês aí, do sul, tem muita porcentagem também de nematóide? Temos também, embora o produtor muitas vezes negligencie o problema, né? Aqui geralmente é mais meloidógene, tá? Mais meloidógene nas principais regiões, mas também a gente tem ocorrência, né, de pratilencos, de heteródera, outras espécies. Mas o principal problema hoje seriam os nematóides de galho. Mas também o produtor, ele acaba, às vezes, acreditando o problema a outras causas, né? Seja nutricional, seja problemas de fungo, mas não, muitas vezes ignora a presença do nematóide, o que até favorece com que aumente o problema a cada ano nas áreas. Correto. Aqui na nossa região predomina mais fratilencos e cisto. Tá? E nos casos de cisto, vocês também determinam a raça? Hoje nós não estamos fazendo a... Atualmente a gente não está fazendo... desculpa, cada um falando. Atualmente a gente não está fazendo raça de heterodera. Não. Só determina a presença e ausência. Espécie, sim. A gente quantifica e espécie, mas não a raça. Certo, correto. A ideia até em breve, né, a nossa nematologista ali, a Camila, a gente tem no nosso planejamento estratégico, inclusive, né, esse item de vir a oferecer também raças de nematóides, pensando não só nas análises que são feitas hoje atualmente em casa de vegetação, mas talvez até desenvolver alguma forma molecular. Então, uma vantagem também que a gente tem no agronômica é essa identificação molecular, né? Porque muitos laboratórios fazem identificação somente a nível de gênero. E a gente sabe que para a questão de rotação de culturas, a identificação da espécie do nematóide, por exemplo, se é javânica ou incógnita, ela é importante porque ela vai ajudar também a determinar que culturas ali vão entrar no sistema de rotação. Então, é algo que a gente tem no radar aí para, em breve, vir a oferecer também a questão de raças. Correto, né? Porque o manejo do controle de nematóide, né? A principal metodologia para fazer o controle é a identificação, né? A identificação. Exatamente. A partir do momento que a gente consegue identificar corretamente o nematóide que está atingindo a área, né? A partir dali que a gente vai fazer o manejo, né? Para mim, Exato. É muito importante, né? Para quem tem nematóide na sua área, né? Determinar, né? Primeiramente, qual espécie de nematóide está sendo o problema, né? A partir daí, fazer o manejo. Exato. O manejo fica e aí, mais assertivo. Isso, e a gente trabalha com várias, como a gente trabalha com várias culturas, né? A gente tem construído mapas ali, tanto da ocorrência de nematóides em soja, por exemplo, mas também de outras culturas de importância, né? Como arroz, milho, o próprio tabaco, que aqui no Rio Grande do Sul é uma cultura bastante forte, né? Então, e também tem bastante problema de nematóides, então a gente tem construído mapas ali de frequência da presença de espécies, né? E tanto em quantificação quanto identificação. Correto. No caso de doenças, por exemplo, da soja ou do milho, né? Vocês também fazem identificação do patógeno que está ocorrendo lá. Sim. A nível de gênero e espécie também, que aí é esse que é o nosso diferencial, vamos dizer, que a gente tem, às vezes, é o que a Carol comentou, como o laboratório ele tem também trabalha com a parte de pragas que estão presentes e ausentes no Brasil, a gente tem que dispor de metodologias muito
sensíveis e muito mais específica para garantir assim, que é a determinada espécie que está ali presente, para ter uma certeza muito grande, porque o laudo impacta muito numa decisão que vai ser tomada. Então, por isso que a gente tem hoje, vamos dizer assim, in-house, várias, vamos dizer, metodologias, primers específicos, né, PCR específica para várias espécies, tanto de vírus, nematóide, fungos e bactérias. E também, quando a gente não consegue fazer essa identificação em casa, em house, a gente terceiriza o sequenciamento. Então, é uma outra ferramenta que a gente consegue estar identificando qualquer espécie de patógeno e até mesmo de agente biológico, terceirizando. A gente terceiriza hoje, mas a gente analisa e dá o resultado a partir de análises filogenéticas realizadas no laboratório. Correto. Quer dizer, aqui na região, agora começou a diagnosticar muita deficiência de potássio, entendeu? Não sei se aí também, né, em soja de ciclo indeterminado, tá? E depois da deficiência, vem entrando muita cercóspora. Aí você também diagnosticou alguma coisa parecida? É que quando vem, acho que para nós, assim, a gente não tem às vezes não tem essas informações do campo. Vem só vamos dizer assim, a planta para saber o que é o problema. Mas esse ano apareceu bastante demanda solicitando identificar as espécies de cercóspora, sim. Tanto em semente quanto em vagem também. Correto, correto. Porque posteriormente, às vezes, também tem entrada antracnose, entendeu? Mas aí já seria um fungo, né? Entendeu? Já seria, de repente, um fungo já oportunista, né? Que pode estar, às vezes, vai estar mascarando, né? O resultado, né? Tem aparecido muitas espécies de coletótico, de antracnose, que tá, assim, umas espécies diferentes, porque antigamente na soja só se falava no coletótico truncato, né? Certo. E aí agora tem aparecido várias outras espécies, por exemplo, coletótico plurívoro, às vezes aparece musícula, ou mesmo glorosporioides, já são outras espécies que estão tomando, vamos dizer assim, uma dimensão maior de frequência na soja. Então, eu não sei se isso está relacionado, por exemplo, a algum manejo, vamos dizer, alguma mudança ambiental, né? Que aqui, por exemplo, a gente está no 2º ano de seca no Rio Grande do Sul, né? Então, e para cima tem chovido muito, tem feito microclimas muito favoráveis para esses fungos. Então, acaba que está tudo interligado, né? O triângulo da doença, vamos dizer, está bem expressivo nas diferentes regiões do Brasil. Aí depende. Mas, basicamente, tem aparecido esses fungos que a gente citou. E mesmo de aporte outras espécies, né, Camila? Isso. Antes a gente tinha 2 principais espécies como mais comuns, mas hoje a gente tem, a Camila até comentou ali no início, né? Algumas espécies, principalmente a úcrea, aí aparecendo numa porcentagem bem alta, e era uma espécie que não era relatada no Brasil e tampouco na soja aqui, né? Acho que ela tinha relato somente no girassol, né? Isso. E aí tem aparecido bastante, assim, até mesmo porque antigamente, na década de 90, né, já tinha realizado, vamos dizer assim, um melhoramento para as 2 principais espécies, que elas chamavam meridionalis, né, de Phomopsis phaseoloro var meridionalis. E aí agora que reclassificaram, vamos dizer assim, uma mudança de nome para Aspalate, e elas estão, claro que ela tem melhoramento para ela, mas agora está surgindo essas outras espécies que ainda não se tem um desenvolvimento ainda de genótipo para elas. E que em muitos tempos para trás chamava-se de endofítica, e agora ela já tem relatos, até nos nossos países vizinhos, ali na Argentina mesmo, também na Colômbia, que causando problema, né? Na soja, podridão e até mesmo cancro. Correto, tá? Estamos chegando já para uma das 21 horas, né? Foi um prazer conversar com todos vocês, tá ok? Rita, considerações finais? Carol? Acho que cortou? Na verdade, a gente queria agradecer, né, a oportunidade e colocar
o laboratório, e nós mesmas aí à disposição, né? A gente tem que surgir bastante dúvida, talvez aí em outro momento a gente focar em algum assunto específico também, né? Mas o laboratório fica à disposição, então, para atendê-los, né? Seja produtor, empresa, tanto para a questão de treinamentos ou nesse auxílio aí, né, da diagnose ou no conhecer os produtos biológicos que têm crescido tanto, né, e o que a gente está utilizando no campo. Acho que isso é bastante importante, né, saber qual é o problema que está ocorrendo, e isso está ligado à diagnose, mas também conhecer quais são os produtos que a gente tem trabalhado para controlar essas pragas, né, esses patógenos. Então, somente agradecer, né, e ficar aí à disposição para qualquer auxílio que a gente possa prestar para vocês. Ok. Também gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade, sempre bom esses bate-papos, né, e a importância, né, falar um pouco da importância do controle biológico, né. Eu vi que tinha uma outra pergunta ali, só rapidamente, para não deixar sem responder, se tem dois organismos que são certos de serem compatíveis, né. Gostaria de dizer, assim, que a gente fala de tricoderma, a gente não pode dizer que todo tricoderma é igual, todo bovéria é igual. Então, assim, cada produto tem a sua cepa. E um dos testes que a gente fez, a gente observou que tricoderma com bradyrhizóbio diminuía um pouco a colônia, né? Ela retardava um pouco o crescimento das colônias de bradyrhizóbio, mas não a quantidade. Então, assim, depende do organismo ser analisado. O meu recado, acho que seria a importância de saber o que está se aplicando, né, e essas análises desses produtos. Correto. Como você falou, né, o biológico foi agora com toda a força, né, porque ainda produtos químicos que vive a agricultura, né, agora grande parte das empresas, né, e os produtores também, né, é uma ótima ferramenta aí os biológicos, né, acho que não tem volta mais, a tendência é só crescer, né, e até para ajudar no controle das principais pragas e doenças. Muito obrigada, Nestor, pela oportunidade aí de estar tendo esse bate-papo nessa noite, e ficamos à disposição se o pessoal tiver alguma dúvida, depois quiser nos contactar ou mandar mensagem, estamos sempre à disposição. Foi um prazer em conversar com você e conhecê-lo, mesmo que virtualmente. O prazer foi todo meu, né? Eu acho que é um trabalho aí fundamental, né, na agricultura moderna, né? Identificar o que realmente está causando prejuízo, né, para o produtor, né? Tanto para o técnico, né, como também para o produtor, né? Saber identificar, né? E a partir daí, né, tomar um melhor posicionamento, né? E um melhor manejo aí de controle da praga ou doença. Tá bom? Então, meu boa noite, né? E vamos bater mais papo aí mais para frente, tá ok? Certo. Tá bem, boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Brasil. Tchau.